Valendo, né? Valendo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa iniciativa que a gente já tem feito aí mensalmente. Hoje, num formato diferente, vocês vão perceber que a gente está no estúdio. A gente trouxe a nossa convidada para cá, a gente vai falar um pouquinho com ela daqui a pouco. Tem pessoas que estão entrando aqui na sala. Perfeito. Bom, o primeiro recado é justamente esse, pessoal. Vocês vão perceber que a gente, com o intuito de interagir mesmo com vocês, a gente abriu uma sala no Zoom. Inclusive, quem está aí no Zoom, né, acompanhando, fiquem à vontade para mandarem perguntas, para tirarem suas dúvidas, por escrito, por favor. E eu vou fazer essa ponte e repassar aqui para a nossa convidada. Esse é o recado inicial. Hoje a gente está aqui com o CEO da Avante, né, o Benito, que é nosso parceiro, está aqui o tempo todo com a gente. Doutor Afonso também, da Moraes. Na verdade, eles são os idealizadores, né? E a gente tem feito isso aí, tem dado resultado muito legal. Então, obrigado vocês dois. Acho que o primeiro recado é esse, né? Pela iniciativa. A gente tem tido bons resultados. Acho que são temas que a gente tem, né, levado para votação e não à toa as pessoas escolheram esse tema, né? A busca pelo controle emocional. Já aproveito para agradecer também, vocês vão ver aqui atrás na televisãozinha aqui, os nossos apoiadores, o Grupo Alice, a Confirp. Muito obrigado pelo apoio, divulgação de vocês. E é isso, então eu já vou passar a bola primeiro para vocês dois e depois a gente fala um pouquinho aqui com a nossa convidada de hoje. É isso aí. Pode ser? Bom dia a todos. Meu nome é Benito. Quero agradecer Renata, doutora Juliane, né, por ter aceito o nosso convite. Meu parceiro Afonso, tá certo? Bom, Benito, eu vou tentar ser bem breve aqui na apresentação, né? Senão fica muito cansativo. Mas, enfim, casado com a Alisson, pai do João, da Ju, avô do Miguel, que chegou agora, irmão da Patrícia e da Parabéns. Fátima, filho da Dona Maria e do seu Benedito, e, enfim, CEO da Avante Assessoria, hoje vice-presidente do Grupo Alliance. E é isso, obrigado mais uma vez por você ter aceito o convite. Eu espero que a gente tenha um ótimo bate-papo aqui. Vamos lá. Afonso. Bom, eu sou Afonso Moraes, advogado, CEO da Moraes Advogados, marido da Flávia, pai da Valentina, uma menina de 9 anos, no segundo casamento, e eu agradeço a Renata, porque é idealizadora realmente que trouxe a ideia para nós, Verdade. e o meu parceiro, né, o Benito, que a gente tem estreitado a parceria, não só comercial, mas quanto a parceria no social, e a doutora Juliane, né, que eu acho que vai contribuir muito com essa inteligência emocional aí, com controle emocional, falar sobre depressão e outras males que nos afetam hoje, que provocam não só da doença mental, mas passa para a doença física. Que todos tenham um bom proveito dessa interação com o conhecimento com a doutora Juliane. Perfeito, pessoal. E olha que interessante, o pessoal está entrando aqui agora na sala do Zoom, muita gente acompanhando online, aqui ao vivo com a gente, então muito obrigado aí todo mundo que está conseguindo participar ao vivo. Lembrando ainda que, para quem não conseguir, né, acompanhar com a gente aqui, ou ficar até o final, a gente vai disponibilizar depois essa gravação em todos os nossos canais. Então, do Grupo Moraes, né, da Avante, do Alice, então fiquem tranquilos que vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Bom, então agora, né, a gente tem que chamar a nossa convidada, ela que é a protagonista aqui hoje, Juliane Bertarelli. Estava com medo de errar o Bertarelli, que é psicanalista clínica e também coach, né, Ju? Você vai falar um pouquinho pra gente aqui também da sua trajetória. Então, seja muito bem-vinda para esse bate-papo. E pra gente começar, é claro que eu, né, fique à vontade para se apresentar e tudo, mas eu já queria emendar a primeira pergunta. Vamos começar? Vamos entrar no assunto? Esse assunto, né, a gente colocou em votação, então os colaboradores que votaram, ele foi o assunto escolhido. Então, a gente queria entender justamente até o momento que a gente está, né? Porque esse assunto foi o mais votado. Então, por quê? Qual que é essa necessidade? O que é essa tal busca emocional? Então, já vou emendar essa primeira pergunta, mas se apresenta, por favor, para o pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer muito pelo convite, intermédio da Rê, né? Mas, assim, a iniciativa da empresa é muito importante para a nossa condição hoje, para a melhoria da humanidade, né? Então, parabéns, doutor Afonso, Benito, pela iniciativa, por disponibilizar e por trazerem com tanto carinho, né, esse tema e acolherem, né? Porque a gente pode digitar várias coisas por aí, pesquisar, e se a gente não nos disponibilizar pouquinho tempo para a gente discutir, que é onde a gente consegue se aprofundar no assunto,
cada vez mais vai ficar raso e as pessoas vão perceber que isso é um assunto que está falando, mas não é para ter efeito. É só para cumprir um protocolo. Então, quando a gente faz uma ação como esta, né, que a gente se disponibiliza a vir aqui para conversar, a gente começa a ter profundidade e as pessoas têm um olhar diferenciado para isso. Parabéns. Espero atingir as expectativas de todos. Então, para começar, Vamos lá, o que Rê. é esse controle emocional, essa busca constante, O né? controle emocional nada mais é do que a gente conseguir ter o autoconhecimento, né? Então, é quando a gente não nos deixa, as nossas ações de primeira instância, né, que é aquela inapta da gente, ela não nos domina. Então, numa discussão, eu não sou uma pessoa impulsiva, eu não sou uma pessoa agressiva, eu consigo ter aqueles minutos de pausa para olhar e falar, calma, né? O porquê estamos discutindo, eu preciso me alterar. Então, essa expertise, né, que é tão dita hoje como inteligência emocional, controle emocional, é o que faz o ser humano se diferenciar em alguns aspectos. Então, quanto mais inteligente emocionalmente você for, mais controlado emocionalmente você for, melhor êxito você vai ter em todas as esferas, não só no corporativo, no trabalho, mas em relacionamentos interpessoais, na sociedade, com a família e o mais importante, com si próprio, né? Então, a gente pode dizer que se autoconhecer é o melhor caminho. Ou É um é dos isso? pilares. É um dos pilares, Isso, o autoconhecimento. o autoconhecimento. Nós temos hoje 5 pilares da inteligência emocional. Só para quem está vendo a gente, eu estou com um guia aqui, um script, porque são muitos detalhes, então para eu não me perder e não acabar. Eu também anotei algumas coisas aqui, Então, a gente lê bastante, mas não dá para dizer que domina o assunto. No meu caso, né? A gente tem, né, os 5 pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, ele é o primeiro, o autodomínio, a empatia, que está muito ligada à à sociabilidade da pessoa na empresa, e a. Desculpem. E cultivar relações. Então, eles são super interligados um com o outro. Isso no livro de Daniel Goleman, de 1995, quando ele fala sobre a teoria da inteligência emocional. Ele já começa a trazer esse tema e ele faz uma releitura do que é ser inteligente. Então, antes se tratava muito em QI, né? Então, aquela pessoa que tinha conhecimentos sobre tecnicamente, e depois veio o QE, que é o quesito emocional, né? O quanto você emocionalmente você é equilibrado. Então, ele vem revolucionar isso daí. Então, as pessoas leem aquilo e ficam todas perturbadas, porque a gente precisa dar um passo atrás. A gente precisa colocar na condição de aprendizes. Quando a gente é criança, né, há muito tempo atrás, não tanto tempo, né, faz pouco, mas há um tempo atrás, enquanto a gente é criança, os nossos pais não tinham um equilíbrio emocional para nos direcionar quanto a emoções e sentimentos. Então, muitas das coisas que a gente vinha sentindo, a gente não tinha conhecimento. E o que é o conhecimento? É o nome daquilo. Então, a gente só sabe dos sentimentos base. Tristeza, alegria, medo, né? A gente vai olhando aqueles sentimentos e a gente só reconhece aquelas emoções. E quando tem ciúmes, e quando tem inveja, o que eu faço com aquilo? Vou jogando tudo debaixo do tapete, porque é feio sentir isso. A gente sempre ouvia dos nossos pais, não pode sentir isso, é feio. Não seja egoísta, não faça aquilo, mas não vinha um esclarecimento desses sentimentos. Então, quando a gente tem esses sentimentos negativos, dados como negativos, a gente não acolhe, a gente repele. Esses sentimentos não seriam regras? Não. Não seriam regras impostas? Regras sociais? Não, impostos como regras. Em vez de serem esclarecidos, eram impostos como regras. Você não faz isso e pronto. Sim. Você não faz isso e Agora pronto. Eu entendi, desculpa. Sim, eles eram dados como modelo de uma pessoa boa. Então, para você ser bom, você não pode sentir raiva. De jeito nenhum. E aí, é impossível a gente não sentir raiva. Sim. Em algum momento da vida, a gente vai sentir. Uhum. Assim como a gente sente tristeza, a tristeza é acolhedora. Todo mundo pode sentir tristeza. Mas não quando você vê a felicidade do outro e você não sabe interpretar. A tristeza você pode sentir só se algum ente querido partir, só se você tiver uma grande motivação para isso. Então, a sociedade dita, agora usando a palavra do seu Afonso, regras que você vai direcionando seus sentimentos. E você, hoje, dentro de uma corporação, é exigido que você tenha inteligência para lidar com as suas emoções. E aí eu volto uma pergunta, né? Quais são essas emoções?
por vezes, a gente nem sabe quais são essas emoções. Aí volta de novo para o autoconhecimento. Isso. Agora, trazendo de novo para o mundo corporativo, né? Levando de novo o bate-papo para o mundo Claro. corporativo. A gente lida com todo tipo de pessoas, né? Todos são diferentes, Sim. cada um tem um perfil, uma energia diferente. E o mais difícil, até costumo colocar isso bastante, né? A gente faz reestruturação de empresas. Então, de um modo geral, a gente trabalha com crise, né? E como você chegar num lugar, sendo funcionário, ou enfim, atuando no mundo corporativo, como você se blinda disso? Né? O autoconhecimento a gente já sabe, é essencial. Mas aí você também não depende só de você, você depende dos outros, você tem que lidar com outras pessoas, né? Então, como você lidar com uma pessoa tóxica? E vou além, se a pessoa que está aqui nos ouvindo, ou que vai nos ouvir posteriormente né, nas mídias, e se ela é tóxica, como é que ela sai disso também? Claro. Porque tem essa pegada, né? Bom, se a gente conseguir alcançar, a gente com certeza fez um feito. Espero alcançar. A gente tenta sempre colocar no outro uma expectativa que é nossa. Então, primeiro, eu identifico no outro o quanto ele é tóxico, o quanto que ele me desafia, o quanto que ele me deixa fora da zona de conforto, o quanto que ele me deixa descontrolado, desestabilizado. Então, a gente olha e tem pessoas que são muito potenciais a isso. E tem pessoas que elas são inteligentes emocionalmente e provocam isso, e tem pessoas que fazem isso de maneira involuntária. Então a gente vai ter vários perfis de pessoas no mundo corporativo, uma biodiversidade sem tamanho, Sim. né? E de classe social e de tudo que você pode, e de história, né, da pessoa, de construção. Quando a gente emocionalmente está equilibrado no sentido de conhecer as minhas ações e emoções, eu ter essa profundidade, não olhar e falar, não, eu conheço, eu sei, mas assim, você conseguir se antecipar quando aquela pessoa vem te abordar de um tom ou de uma agressividade ou com palavras que você percebe que ela te deixa ali desconfortável naquela condição, a primeira ação é você se posicionar, não usando uma palavra comum, batendo de frente com aquela pessoa. Então, primeiro ponto é quando você consegue entender que aquela pessoa te desestabiliza, então você precisa ter um raciocínio para lidar com ela. Então, o primeiro ponto. Mudar o outro é possível, mas a gente precisa ir com calma. Porque se na energia de uma emoção, de uma discussão, eu olhar e falar, mas você precisa de terapia. Né? Você está descontrolado. Olha não vai ficar bem. Não vai ficar bem. Não vai aceitar. Verdade. Mas, se depois daquela emoção, daquele momento ápice, a gente voltar e falar, você reparou na sua ação? Né? Você percebeu no que você disse? E aí é onde a gente traz o pilar de empatia. É olhar para o outro. E é um exercício tão difícil no mundo corporativo, porque a empatia ela está muito ligada ao amor, né? Somos aqui, todos têm experiência de família, né? Sim. É muito comum a gente corrigir os nossos filhos, né? Dizer para eles, tá errado isso, tem que ser feito aquilo. É muito natural, a gente quer isso o tempo todo. E o que é isso? É você já ter o conhecimento de que aquilo pode prejudicar ele, então você está sendo empático com ele. Outro ponto importante é quando a gente percebe que o outro, ele não está maduro para receber aquilo. Então, por muitas vezes, a gente precisa voltar atrás, recuar, e isso não quer dizer que você é fraco, que você é uma pessoa que não defende suas causas, que você não é um profissional adequado para aquela execução. Isso é você ter inteligência para poder traçar novos caminhos onde você não tem um embate muito grande. Tem uma fala de uma professora da Fundação Dom Cabral, que é excelente, que ela fala assim, a gente tem que adiar a gratificação. Quando alguém desafia você e você briga com a pessoa, aquilo te traz um alívio sem tamanho, né? Você xinga ela, você bate de frente, você volta para casa e fala, meu, falei tudo que eu queria, eu disse mesmo, ele mereceu, olha o que ele me disse, né? Passando essa emoção, o que você sente? Poxa, mas foi perto da Renata, né? Poxa, o que a Renata vai pensar de mim aquele dia que eu gritei com o fulano? Né? Poxa, a Renata é uma pessoa falar tão... tudo. Poxa, tô me sentindo meio constrangido, com vergonha aqui. Então, adiar
né, a gratificação é quando você consegue dar pausa para isso e falar, poxa, eu não preciso entrar nessa seara agora. Agora, o outro, a gente precisa dar feedbacks. Deixa eu perguntar uma coisa para você, voltando àquele assunto anterior. O QI alto tem alguma uma coisa a ver com, proporcionalmente inverso, com controle emocional? Não, hoje eles entendem que o QI, quanto mais alto você tem, o emocional você se perde. Eles perceberam que é realmente... Fica menor o controle Fica, emocional. fica. Então, exatamente, inversamente proporcional. Isso. Você tem um QI alto, mas Sim. um controle emocional baixo, né? Precisa tratar dessa outra parte, dessa outro pêndulo da balança. Porque aí a pessoa vai naquilo, eu sou inteligente, eu sei de tudo. Aí vem na teoria do sabe tudo. Todo mundo conhece alguém que sabe de tudo sobre tudo. Uhum. E aí você vai conversar com essa pessoa e você fica assim, né? E agora? O que eu falo, né? Porque ela sabe tudo, eu tenho uma teoria boa para aquilo. Então, ela pode até saber tudo, até saber muitas coisas sobre o tema. Mas, emocionalmente falando, ela não é adequada. Talvez falta um pouco de empatia mesmo, né? Isso, é de olhar e mesmo que você domine o tema, alguém vai te agregar em alguma coisa. Com certeza. Sempre, né? Sempre, Pessoal, verdade. só antes da gente continuar, tô recebendo algumas mensagens aqui. A gente tem um número bem interessante de pessoas na sala. Muito obrigada por isso. E só vou pedir, porque no início aqui não estava todo mundo que está na sala agora. Por favor, deixem os microfones e as câmeras desligados, porque a gente está ao vivo aqui no estúdio e eu estou recebendo algumas mensagens. Se você deixar o microfone aberto, quando eu vejo, eu consigo mutar aqui. Mas ao mesmo tempo tem gente reclamando que está interferindo o som, tá? Então só esse recadinho, por favor, ajuda a gente nesse sentido. E a gente quer muita interação de vocês. Eu estou acompanhando aqui também o chat, ainda não recebemos nenhuma pergunta, então fiquem à vontade. Podem mandar suas perguntas por escrito, por favor, que eu repasso aqui para a doutora Juliane, tá bom? Então vamos continuar. Era só esse recadinho. Eu queria ver sua opinião sobre a depressão. Eu acho que a depressão hoje, não sei, na sua opinião, para mim, acho que é o maior mal do século, né? A depressão. E ela tem vários caminhos, várias situações. Então, se a gente puder tratar uma parte dela, acho que a gente vai atingir o nosso público. Bem falado, seu Afonso. A gente tem dados muito tristes, humanamente, né? A OMS divulgou uma expectativa depois desse nosso maior pico de pandemia, onde tivemos um aumento de 25% de casos de pessoas que emocionalmente estão comprometidas. E dentro dessa escala de pessoas emocionalmente comprometidas, a depressão ela é um fator muito presente, infelizmente. E o Brasil já foi, desde 2017, a gente vem liderando o ranking do país mais ansioso. Então, o brasileiro é um indivíduo ansioso. A ansiedade, ela é um dos fatores de desequilíbrio emocional, porque a gente se antecipa e aí, por muitos casos, ela avança para uma depressão. Então, eu tenho casos de ansiedade, tenho casos de depressão e tenho casos de ansiedade com depressão. A depressão, ela é hoje uma doença, né? A gente precisa olhar para ela com carinho. Vem se conversando muito sobre isso, não é frescura, ela é algo muito importante que a gente precisa entender. Ainda tem pessoas que consideram a depressão das outras pessoas como uma frescura, como você falou, né? Muito. Trata com descaso, inclusive na parte profissional, né? Muito empregador não dá o valor devido quando tem um funcionário que está lá com problema de depressão e ele apresenta vários atestados, às vezes de outras doenças, mas o fundo é depressão, então ele acha que simplesmente a pessoa não quer trabalhar, tá enganando, né? Aproveitando o que o senhor disse, eu trabalhei em RH por 10 anos e eu também fiquei muito tempo ali na área trabalhista. E as empresas hoje, elas olham o CID, né? Hoje todo mundo tem conhecimento sobre CID. E quando o CID é de doença mental, cada vez mais, ao invés de ter um acolhimento, claro, não estou generalizando, porque toda generalização ela é excessiva, então não cabe. Mas elas vão pegando essas pessoas como figurinhas marcadas e já expurgando dos seus quadros de funcionário. E a depressão hoje, como ela é alguma coisa que já tomou uma proporção muito grande, é quase um departamento inteiro. E aí a gente vai tentar desencadear o que é a depressão, né? Como que a pessoa entra nisso? É a motivação. Aí a gente fala do motivar-se, né? O que te motiva? É um dos pilares da inteligência. Então, é você querer acordar, é você se sentir útil, é o desejo de viver,
é o bom relacionamento. Quando as pessoas sentem o tempo todo que elas não são valorizadas, que elas são inúteis, que as contribuições delas não estão sendo valiosas, valorizadas por alguém ou por uma empresa, elas tendem a se fechar num mundo dentro delas e aí vem fatores externos. A gente tem uma pandemia onde as pessoas ficaram dentro de casa sem poder se socializar de maneira onde elas tinham Tinha um hábito, né? Para isso. privações absurdas, É. né? A gente ficou, para onde você vai? Vou pro mercado. Então, ó, vai com o seu kit. Aquilo a gente nunca foi acostumado àquilo, né? Então, quem tinha grandes tendências, né, entrou numa depressão, e quem não tinha também quase beirou uma depressão. E aí desenvolveu outras coisas. Síndrome do pânico, transtornos de ansiedade. Ansiedade, a maioria da população, em uma hora ou outra, a gente desenvolveu essa ansiedade. Alguns relacionados ao trabalho, burnout, que a gente até comentou, né, Rê? Uhum. Então, assim, a gente vai percebendo que a sociedade, ela está doente. E há uma ausência de profissionais capacitados. Há E há uma ausência de investimento público, né? Isso. Investimento público. Eu tenho visto agora, surgiu, inclusive na periferia, algumas ONGs que estão ajudando, mas investimento público do SUS e dos estados, das prefeituras, eu não vejo nenhuma Perfeito. manifestação. Eu ia falar exatamente sobre isso. Você vai no CAPS, né, que seria aí o apoio psicológico a pessoas, né, do SUS, sempre em grupo, né? Aquele profissional, ele pode ser capacitado, mas ele não tem ferramentas para conseguir. E muito também se tem de preconceito com ir à terapia, com ir buscar ajuda de um profissional. Houve um mito, alguém disse, que só vai na terapia, no psicólogo, no psicanalista, fazer qualquer coisa nesse sentido, quem for louco. Uhum. Então, assim, aquilo vem criando, as pessoas têm vergonha de dizer, que eu preciso de com ajuda. acompanhamento, né? Uhum. Verdade. Agora vamos lá. Não passou ainda a pandemia, mas está em vias Sim. de, né? Pelo menos é o que a gente acha, né? Espera que seja isso mesmo, né, né? Esperando que seja isso mesmo. Rezamos, né? Então a gente tem lá um colaborador, ou até mesmo nós, voltamos. O que eu posso, como que a gente pode aprender, caso tenhamos, né? Porque eu acho que todo mundo de alguma maneira tem alguns gatilhos aí que nos levam tanto para cima quanto para baixo. Então como eu faço para aprender a lidar com esses sentimentos negativos, para travar em algum momento? Olha, perfeito. Volta pro autoconhecimento, mas vamos lá. E depois dessa pergunta que você responder, a gente tem uma pergunta aqui no chat também que vai linkar totalmente com a sua pergunta. Legal, vamos lá. Primeira coisa é identificar esses gatilhos. E aí é um mergulho nas profundezas sem fim do seu eu. Misericórdia. E aí Abrir a caixinha de Pandora. Travam, Benito. Né? Porque, e o medo? O que você vai encontrar? Então, doutor, já colocando mais pimenta aí, né, nesse tempero, eu observei que você falou sobre as motivações e também falou sobre as fugas, né? Quando chega nesse redemoinho aí, acontece que há as motivações negativas, para o alcoolismo, para as drogas, né? No meio disso, né? Então, é isso que eu queria colocar, essa pimenta aí nesse... Vamos colocar. Então, isso faz muito sentido. Obrigada pela contribuição. Quando a gente se propõe, então eu vou voltar a trabalhar. Estava eu feliz que o home office estava funcionando, não estava pegando transporte público porque eu estava muito feliz, porque eu gosto de ficar em casa, e agora minha empresa absurdamente quer que eu volte a trabalhar todos os dias. Ou vamos fazer um híbrido, a proposta que a empresa se adequa. Sim. Aquilo te causou poxa, eu não estou disposto a fazer isso. É um gatilho. Tá. Aí eu posso varrer para debaixo do tapete e ir com raiva e chegar lá querendo pegar todo mundo, ou eu vou trabalhar esse assunto dentro de mim. Por que eu não quero trabalhar nesse contexto? Até 2 anos atrás eu trabalhei e estava fazendo feliz. E era o consenso que comum, mudou? Né? Então aí a gente precisa começar a nos questionar. Quando a pessoa varre para o tapete, né, eu costumo falar para os meus analisandos que a gente é uma vida nossa cômoda, mas com milhões de gavetas. Então a gente vai abrindo as gavetas e a gente tem que começar a entender o que tem lá dentro. O que eu faço? Os excessos. Então eu vou para onde me dá prazer. Então, seja, o alcoolismo. A fuga. Eu vou para os excessos de compra, consumismo. Eu vou para o excesso. Às vezes até a gente entende, poxa, é muito benéfico, mas todo vício não é legal. Para o exercício físico, então eu quero
fazer coisas que não estão dentro do meu contexto. Eu vou para o excesso alimentar. E aí eu vou criando cada vez mais excessos. Eu vou ficar minha vida inteira assistindo séries. Eu vou. Cada desconto um em alguma coisa, né? Então você canaliza aquilo que você varreu por debaixo do Essas das tapete. séries são novas, né? Antigamente era só É um novela. vício novo. É um vício Vou novo. ficar, sei lá, na televisão, vendo a vida das pessoas. Hoje a gente consegue no Instagram saber tudo sobre a vida, onde a pessoa mora, que geladeira que ela tem, que fogão que ela tem. Olha que legal o artista e tal. E aí você. Eu que o diga nas fraudes, né? Mas é que é muito mais fácil você querer conhecer o outro do que abrir a sua caixinha de Pandora. Sua caixinha, né? Exatamente. Por isso que a É, gente fala né? sobre o autoconhecimento. Ah, tá bom, autoconhecimento, tá bom, eu me conhecer. Mas não é conhecer aqui superficial, é descer nas profundezas. É se questionar por que eu tô sentindo aquilo. E aí, como você falou com sentimentos negativos, né? Sim. Muitos vão ser os sentimentos negativos. Tem hora que você vai se pegar sentindo inveja de alguma coisa. Ah, sim. É que você tem que se policiar pra falar, opa, que isso? Para. Entendeu? E nessa hora É. que você sentir inveja, não é repelir, é acolher. Entender por que É você acolher esse Hum. sentimento. Porque o que a gente faz hoje? Varre para debaixo do tapete, fecha essa gaveta e fala, opa, aqui deu ruim, não quero não. Né? Então você olha e fala assim, por que o Afonso conseguiu aquele contrato? Puta, que bacana, eu queria tanto. Aí você olha e fala, por que eu tô sentindo isso? Uhum. Né? Perfeito. Por que eu queria tanto? Será que eu queria mesmo? Uhum. E aí eu dei um exemplo, mas... E a gente pode se questionar com tudo. Por que aquele cara comprou um carro? Por que aquela pessoa foi convidada e eu não? Uma Por que casa, ela né? casa? É interessante. Perfeito. E às vezes a gente fala de bens materiais, mas às vezes é sucesso mesmo. Uhum. Por que aquela pessoa recebeu aquela Olha, promoção? eu me e não? arrisco a dizer que as pessoas se incomodam muito mais com a felicidade do que bens materiais. É. Né? Eu não sei se é uma percepção só minha, se vocês Mas vão isso é a concordar. pergunta Eu concordo com a disso, Renata, Não é? realmente É. realmente Você mostrar que você tá felicidade. feliz, num relacionamento saudável, que Exatamente. sua filha tá bem, É. talvez isso incomode mais do que o As seu pessoas carro. ácidas vão atrás disso, né? Para Isso. realmente É. tentar destruir Mas isso, você porque sabe elas, por quê? o que elas não têm, né? O que elas não têm. Mas sabe por que se potencializou isso? Porque hoje as redes sociais elas tratam de felicidade. Estereótipo Ninguém de mostra felicidade. a vida ruim no Instagram, né? A gente Tem mostra o algumas pessoas- sucesso. Tem algumas pessoas que mostram o dia que vai tomar soro, alguma coisa assim, mas a maioria das vezes São coisas você boas, né? ganha, né? Tá, deixa eu só fazer essa pergunta do Cristóvão aqui pra gente continuar nesse gancho e depois a gente pode, obviamente, mudar o rumo aqui da conversa. Mas o Cristóvão tá perguntando o seguinte: como lidar com pessoas que são naturalmente cobradas, mas ao mesmo tempo não conseguem ter clareza nas suas expectativas, próprias expectativas, né? Uma pergunta bem interessante pra gente linkar com o que a gente tava Sim, falando sim. aqui. Então, a pessoa ela é cobrada, mas ela não tem clareza Isso, em relação às no suas que ela próprias quer. expectativas, isso. Gente, Que linka muito com o que a gente tava falando, então, né? isso a gente volta para o autoconhecimento, né? Então, quais são as perguntas básicas para a gente começar? Vamos fazer uma aula aqui de autoconhecimento. Não temos uma receita de bolo. Depois a gente dá um certificado de eu me autoconheço. Não existe. Então, a primeira coisa é, quais são as suas expectativas verdadeiras? Aquela pergunta de Lúcifer, né? Qual é o seu desejo? O que realmente o Afonso, o Benito, a Renata desejam? Uhum. Lá no seu íntimo. Este desejo que você tem, ele é seu mesmo ou ele é baseado no outro? Então, quando a gente começa a fazer esses questionamentos, a gente percebe, poxa, eu tô nessa empresa, eu gosto de trabalhar com isso, né? Eu me dedico a isso, mas na minha casa, o meu relacionamento não tá feliz. E aí eu confundo que a minha infelicidade é o meu chefe, é meu líder, é aqui, essa empresa que não me dá os benefícios que eu gostaria. Procura um culpado, é E isso. quando essas com pessoas certeza, o tempo cobram todo a também, gente né? procura o culpado. O Cristóvão até complementou aqui no sentido dessas pessoas cobrarem também, né? Acho que elas se cobram e cobram Sim, os outros porque também, né? você cobra respostas que você não fez uma reflexão profunda e você cobra o outro Uhum. de participar e fazer a sua felicidade. Por exemplo, eu projeto que a minha felicidade é ter sucesso na empresa e receber uma promoção de 6 em 6 meses. A empresa, por sua vez, não consegue manter isso. Eu sou frustrada. Mas a culpa é de quem? Da empresa. Porque a expectativa foi minha, né? Então, a empresa que não foi. Então, eu sou cobrada em dar resultado se a empresa não me valoriza da maneira que eu imaginei que seria valorizada. Então, você vai buscando cada vez mais uma motivação, mas você vai colocando
direcionando a grande responsabilidade no outro. Você falou uma frase aqui, a Ju é a grande protagonista aqui, e quantas vezes a gente é protagonista da nossa vida? Que tem esse lugar, né, para poder falar, se colocar, defender as causas que a gente acredita, né? Porque a zona de conforto, gente, ela é muito quentinha. É ruim sair de lá, né? É ruim. Pessoal, olha, a gente tá com muita pergunta aqui agora. Agora o pessoal. Acho que eles estavam O pessoal esperando. se animou Eles aí, estavam meu? esperando, Vamos lá. acho que a nossa introdução. Ah, muito bem. Exatamente. Olha, tem uma pergunta sobre as redes sociais aqui, se pode afetar o nosso bem-estar. A gente acabou já Total. tocando um pouquinho nesse aspecto. A gente pode voltar nas redes sociais, mas a gente tem uma nova pergunta aqui, que essa eu achei bem interessante. A gente pode voltar, tá, pessoal, nas redes sociais, mas olha essa pergunta. Você falou da inveja, mas esse sentimento, se for trabalhado de uma forma clara e saudável, não pode ter um efeito bom? Achei muito interessante essa pergunta, que é a Paula que fez pra gente aqui, e ela continuou, e virar um ponto de atração. Exemplo, eu ir buscar mais. O anseio e as metas na nossa vida, elas são extremamente positivas. A inveja nunca é boa. Não existe. Essa fala, inveja branca, ela é muito ruim e ela não existe. Frase terrível. Terríveis. É. Eu repito ela, mas não quero nem colocar no meu contexto. Então, assim, não Uhum. existe. A inveja, ela é ruim. Agora, você ter uma meta, se impulsionar, querer Ambição, chegar lá, talvez? ambição, Ambição, é. isso. Ela seria uma motivadora para ambição. Aí sim, mas a inveja, quando você consolida a inveja, ela é ruim. Ela é azeda, né? Ela Ela é ácida. É. Muito isso. E aí você precisa colher ela, e aí você transforma, igual ela falou, por um outro sentimento. Então, ambição, meta. Eu também posso, alguma coisa assim, né? Uhum. Tá. Autocontrole, autodesejo, sei lá, o que você queira trazer para você aí. Mas aí ela vai deixar de ser inveja. Sim, aí muda, inclusive, o sentimento. Aí ela muda o Aí sentimento. mudou a palavra até. Tá. Perfeito. E então vamos voltar para esse ponto que das redes sociais, exatamente. A gente até, né, acabou já abordando aqui de uma forma superficial, se quiser aprofundar, porque eu acho que é muito importante esse ponto, né? Hoje a gente se expõe muito nas redes sociais, inevitavelmente, né? Uhum. Eu acho que não no sentido negativo da palavra exposição, mas a gente tem que tomar muito esse cuidado, que é o que a gente estava falando, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sempre. Se você está em casa, talvez, num momento não tão bom, principalmente quando a gente traz esses aspectos, né, do autoconhecimento, de tudo que a gente já abordou aqui, e aí você talvez esteja num momento ruim, de ansiedade, de depressão, você abre seu Instagram, qualquer outra rede social, e vê lá as pessoas viajando, felizes sempre, com relacionamentos saudáveis. Depois dela responder sobre as redes sociais, eu tenho uma outra pergunta que vai no mundo além, um mundo novo, que é da rede social. Mas depois, deixa ela responder Então primeiro vamos entrar nessa. sobre a rede social, Vamos lá, esse é vamos lá. outro Vamos mundo, entender isso aí. mundo que eu diria que é um mundo paralelo. Metaverso. É o metaverso que a gente tá vivendo, né? Exatamente. Mas acho que o grande desafio é esse, né? Que a gente tem percebido, que foi até a pergunta que a gente recebeu. Como lidar com isso? Porque talvez, dentro desse aspecto, né? Que o Brasil é hoje o país que lidera o ranking de ansiedade. Que a gente tem quadros, né? De depressão. Aí, né? A gente conhece muita gente depressiva, enfim. Dentro disso, como lidar com essa exposição em relação às redes sociais? A grama do vizinho sempre mais verde. A gente entende que na rede social a gente abre e a gente quer... Na verdade, a gente vai na rede social buscar uma felicidade, né? Seja ela a sua ou o do outro. Então, por que você tem rede social? Essa é a primeira pergunta. Uhum. O que eu quero mostrar o quê? Para quem? Ou o que eu busco lá para o quê? Então, às vezes é uma perguntinha besta, né? Por que eu tô aqui nesse Instagram? Aí eu vejo algumas postagens de alguns artistas falando assim, fiquei longe, me desintoxiquei. Né? Então, também te causa dores, né? Então, ela também tem o lado ruim. E é de todas as esferas. Aquele que é cancelado e aquele que cancela. Uhum. Então, hoje, a internet, eu vou dar até uma aprofundada nesse sentido, quando a gente fala desse ilusionismo de mundo perfeito. Ele também é um mundo muito cruel, onde as pessoas falam o que quer, para quem quiser. E ali, quem está escutando do outro lado, que digira aquele negócio. Então, eu posso ser partidária de um partido político, por exemplo, só que você se sente à vontade de postar? Uhum. Às vezes você olha e fala, eu sou convicto. Eu vou postar e eu vou dizer para quem que eu vou votar esse ano e para mim tá tudo bem. Ou não, eu não posto porque eu não quero falar de política nas minhas redes. Então, até quando você é verdadeiro e até quando aquilo vai te dando algumas podas. Uhum. Essa é uma reflexão. Segunda reflexão. Quando a gente vai, por exemplo, no Instagram, e você olha e fala, só tem gente viajando, o relacionamento da pessoa é maravilhoso, aquilo que não sei o que,
Aí você vai falando, gente, mas a minha vida não é, tudo isso. Eu não faço nada de domingo. Eu vejo tanta gente no parque, eu não consigo fazer nada, porque eu tenho que fazer almoço, lavar roupa. Blá, blá. Você fala, meu Deus, por que a vida das pessoas são tão produtivas e a minha é tão improdutiva? E aquilo te causa uma angústia. Porque você queria saber Chega lidar com aquilo. essa angústia chega a uma depressão? Chega, se você se Fomentar alimentar demais, disso, né? muitos jovens hoje em dia, a maioria das depressões dos jovens é exatamente essa questão do síndrome do quarto. Uhum. Então, uma das causas prioritárias, na minha opinião, né, o que eu vejo da depressão seria a frustração profissional, frustração amorosa, frustração de não ser o metaverso querer viver um metaverso como Sim. algumas pessoas vivem, com carros, com viagens, com restaurante, né? Porque hoje as pessoas postam tudo, né? Tudo. Tudo. Ganha uma roupa, uma comida no restaurante, um aniversário, um beijo, tudo tá postando, tentando fazer aquela vida perfeita do cinema americano da década de 60, né? Isso, exatamente. Voltar aquilo, só que hoje abrange uma infinidade de pessoas, né? O mundo inteiro, de pobre a rico, mediano, tudo, né? E às vezes pessoas que você conhece, que você fala, nossa, mas essa pessoa. Você se questiona, mas essa pessoa pode tudo isso mesmo? Uhum. Né? E aí vem aquele tom de inveja, né? Mas é sério que ele tá indo pra Maldivas? Mas, meu Deus, outro dia mesmo fulano me disse que ele devia pra ele. Sim, E você tá- tem esse ponto. Só que ainda assim a pessoa tá indo pra Maldivas e você não. Então aquilo você pode ter falado, ah não, isso daí eu nem ligo. Mas aquilo entrou. te incomoda de alguma Se forma. verbalizou é porque entrou. Agora, Interessante. passando aqui, ó, o dedo e vendo, ah, nossa, que legal, fulano. Isso realmente é próximo do sadio. Mas quando a gente olha para 3 minutos para olhar aquilo, e aí vocês percebem, né? A gente tem inteligência emocional e inteligência artificial. E aí, quando você olha e fala, nossa, eu queria ir para Maldivas, você vai para outra página, ela tá te vendendo pacote. Uhum. E aí você fala, nossa, né? Aí já começa a subir vários spams aqui, ó, de pacote, e você fala, ué, mas esse aqui eu posso pagar. É um chamado, é um chamado. É uma mensagem. É uma né? mensagem. Cada eu vez vou mais fazer rápido. isso. Funcionador do Google que você paga. Porque ele te então. ajuda a ser feliz. Mas algumas pessoas acham que é do além mesmo, com o Benito tem razão. Mas E aí você olha e fala, nossa, e aí eu tenho o poder também de ser feliz como aquela pessoa. Eu posso pagar isso por mês. E essa busca ela é tão perigosa e vazia, né? Porque talvez o seu sonho nem era fazer essa viagem, mas aí você vê as pessoas ali partindo, né? Todo mundo no mesmo lugar, você fala, eu quero ir também. Aí você se endivida, você, né? Então, Isso e vai aí, Por desencadeando isso uma nós série temos de 56 milhões de endividados no Brasil. endividados no Brasil. Então, olha Exatamente. só. Porque eu quero 56 fazer essa milhões de endividados num país de quanto? 220 milhões? 215. viagem. 215, 56 milhões de endividados. E quem não entrou no mercado ainda, nós estamos falando só de adultos, Sim. então, né? É muito Só de preocupante, adulto, é muito eu tô falando. sintomático, na verdade. Desemprego Né? hoje de 11%, mas ela não reflete a realidade, porque existe aquelas pessoas que são os desanimados, né? Se não me falha o nome, Sim, aquelas sim. pessoas que nem estão procurando. 11% são os que estão procurando emprego. Não, mas, gente, ó, rapidão, nem é pra falar disso. 215 milhões. Quantos estão endividados? 56 milhões. 56 milhões. Se você tirar mulheres aqui, se você tirar as crianças aqui que não estão no mercado, metade, sei lá, talvez metade da população Então, e dessa está no mercado. população A população ativa com emprego é 90 e poucos milhões. Então, e eu vi uma publicação em março de uma Triste. estimativa de 19 milhões de brasileiros com alguma síndrome de ansiedade e depressão. Nossa, É gente, mais- são é- números é- muito 56, expressivos, 19 muito estão- É quase expressivos. 10%. Quase muita 10%. É. É que esse número, ele não é uma exata, porque tem muitas pessoas que não buscam, que tratam isso em casa, que não identificam e que não vão, por exemplo, parar no PS. Sua crise não é tão Uhum. evoluída que você vai. Então, assim... Será para que pra essa pensar. estatística abrange as crianças também que hoje estão com Então, depressão? já? hoje, eles estão com esse olhar, a OMS veio com esse olhar, pedindo, inclusive, atenção para os conselhos de pediatria, porque a pandemia, com a restrição de socialização, que faz parte do desenvolvimento humano, trouxe crianças na beira de uma depressão. Com crise de ansiedade muito forte, mas a depressão é uma doença que não vou falar que não no sentido que não poderia, mas não deveria ser atingido pelas nossas crianças. Uhum. Com certeza. A criança deveria, né, continuar feliz até a idade adulta, né? A criança ela tem que brincar, essa é a preocupação dela, né? E aprender novas coisas, mas não cabe a depressão, é um sentimento muito
muito pesado dentro de uma preocupação muito pequena, né? E Porque tanto a depressão que- é uma preocupação excessiva, Sim. sobretudo. E tanto que a maioria dos adultos não sabem lidar, né? A depressão não à toa, a gente tem esses números. Então, imagina uma criança lidar com tudo isso. Voltando de novo no autoconhecimento da criança, não tem essa capacidade Não, ainda, né? não Desenvolvida. dá. Então, é muito mais perigoso nesse E a sentido, né? depressão, ela traz uma culpa, né? Então você fala, mas a criança tá com culpa do quê? Por que ela tá se sentindo culpada? Estranho, né? Não tem Estranho, sentido, não é um peso É. que você fala, poxa, É. não tá cabendo, né? Uma roupa que não tá Que não tá servindo adequada. aí, né? Sim. Mas tem uma teoria também que não só o controle emocional, o autoconhecimento, quanto a parte química, né? De alguma coisa na genética, na parte química, que acaba levando a criança à depressão. Sim. Eu pensei pro lado mais sombrio, né? Eu já ouvi alguns comentários, alguns artigos sobre essa parte, né? Que muitas crianças têm que ser tratadas com medicamentos. Sim. Sim. A depressão, inclusive, ela é tratada, uma vez diagnosticado com depressão, você tem tratamento medicamentoso para isso. E isso de todas as esferas, de adulto, adolescente e, infelizmente, agora com as crianças. E aí, o que esse ansiolítico faz com você, né? O que esse medicamento faz com você? Ele regula a liberação dos seus hormônios e dos seus neurotransmissores, né, que impulsionam as suas emoções. Então, uma tristeza excessiva, uma oscilação de humor muito, né, ou uma agressividade muito forte. Então, o que ele faz? Ele ele cria uma barreirazinha e inibe também outras coisas. Por exemplo, o libido. E o libido não só sexual, mas o libido de vida. Né? A vontade de viver, aquele desejo de conquistar as coisas. Então, a pessoa fica quase que uma... É o famoso calmante, né? Isso, O que ele faz? Literalmente, Realmente né? te Vai acalma, acalmar, mas ele te bloqueia de muitas coisas. Então, por isso que essa questão do medicamento hoje, que tá bastante banalizado, né? As pessoas acham que só tomar um remédio que eu vou ficar bom e tá tudo bem, e não tem compromisso com aquilo. É muito importante, se houver necessidade de tomar o medicamento, ter acompanhamento médico e psicológico, né? psicológico. Não, só o A médico, terapia, não. ela... A terapia precisa das duas coisas para Sim. sair desse O próprio médico desse já diz problema. para você, vá em busca de um profissional, toma esse medicamento e a pessoa tem que ter ideia de que isso tem que ter começo, meio e fim. Perfeito. Pessoal, só acompanhando aqui, porque a gente está recebendo muita interação agora. E agradecer, porque o tempo todo aqui tem muita gente na sala, tô bem feliz com isso. Que bom. Bom, aqui o pessoal está elogiando a questão da gente ter já abordado no início, essa questão não apenas do QI, mas do QI emocional também, né? Então o pessoal está falando que isso é muito importante, principalmente para encontrar esse equilíbrio profissional, né? Então a gente já falou um pouquinho sobre isso, então só passando aqui. E aí tem uma pergunta aqui, ó. Hoje é impossível, voltando para as redes sociais, tá vendo? Eu acho que olha os gatilhos aí. Hoje é impossível ficar fora das redes sociais, mesmo não fazendo muitas postagens, sempre estamos acompanhando os acontecimentos. Como trabalhar a inteligência emocional nesse sentido, né? Para interferir o mínimo possível. Basta se conhecer melhor? Essa é a pergunta. Isso é um bom caminho. Esse basta não, passo, se né? conhecer melhor, é um Se negócio... você se conhecer melhor, mas é aquilo que eu tô enfatizando aqui, nas profundezas, né? Não raso, Uhum. porque aquilo te influencia, mas estar nas redes sociais, gente, não quero nem que vocês interpretem, isso não é ruim, né? Fazer posts, contribuir, né? Às vezes... Dá uma curtida lá. Isso. É o engajar. excesso aqui. O excesso e a falta de cuidado é que faz mal. Realmente, as redes sociais, elas têm a parte positiva. A gente não pode ir contra o Não, progresso, com né? certeza. Se caminhar para frente e não caminhar para trás, né? O próprio alcance, né, das empresas. A gente está aqui hoje com 2 empresas que a gente usa muito as redes sociais e com esse intuito de compartilhar conhecimento, Sim, de sim. artigos, Não, né? e A até gente tá mesmo aqui que nós falando estamos fazendo aqui, um o que a gente bate-papo está fazendo tão agora, amplo exatamente. pra Não está em todos os pessoas que, canais. se a gente não usasse pela ferramenta do... A gente Mas é perfil também, né? Eu gosto bastante das redes sociais, mas focado mais no trabalho mesmo. Claro, a gente acaba olhando tudo, não tem como. Você tá lá, como é que você falou assim, ó, passando o dedo, e da hora você curte alguma coisa, alguma imagem, mas é bem... Agora tem gente que não foca no corporativo, foca na vida social, foca em alguns comentários. Acho que aí vai de... Sim. Aqueles programas que falam bastante sobre artista, uma coisa e outra, aí tem de tudo. Tem todo Aí o público, perfil né? mesmo, é o É que te perfil interessa, mesmo, né? exatamente. Sim, com certeza. Eu, como já sou especialista hoje em fraude, né? E
e também tenho uma atividade muito grande, né? Filhos pequenos, né? Então eu foco muito no profissional, né? Foco mesmo, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Eu deixo a parte social para a família, né? Minha esposa, ela faz a parte social, ela gosta mais disso, então a Flávia, ela toca essa parte social, mas sempre com a prevenção que eu procuro trazer para dentro de casa, né? Se eu tento ensinar as pessoas que elas tomam cuidado com as redes sociais, devem usar, as redes sociais são seguras, desde que use corretamente, como todos os outros mecanismos digitais que nós temos no Brasil, mas com parcialidade, né? Com cuidado, né? Sempre desconfiando das ofertas, sempre desconfiando de tudo que te oferecem, né? Porque realmente o digital traz toda essa facilidade, Um oportunismo também, né? facilidade em magoar as pessoas, não só em fraude, mas em magoar as pessoas mesmo, com golpes do amor, ou com xingamentos, com a parte de danos morais, né? É um universo escuro. É como você está na sala do cinema, que você pode fazer várias coisas no escuro. E eu vejo algum fundamentalismo, porque é questão de política, né, que você colocou. Tenho meu posicionamento, não gosto de ficar postando a respeito, mas é uma questão minha. Não gosta do debate? Amo debater. Amo debater. Seja sobre religião, seja sobre política, vamos falar, não tem problema. Desde que eu consiga expor e ouvir também. Não gosto só de ouvir, senão né, não é um diálogo, né? Não é uma troca. Né? Não é uma troca, exato. Mas eu já tive problemas. Às vezes você posta alguma coisa, principalmente no LinkedIn, onde eu sou um pouco mais ativo aí, e aí coloquei lá sobre a questão dos tributos. Eu me lembro na época foi sobre a questão dos tributos trabalhistas, né? Que, poxa vida, você ganha 2 e vai mais 2, nem um funcionário recebe 2 e você paga 4 para quem está registrando, né? Ou perto do dobro, né? E aí, mas fui massacrado por umas pessoas, é um absurdo, tem que pagar imposto mesmo. Não, tá bom, eu também acho que tem, mas como é que faz para você empregar alguém, né? Como é que a coisa vira? É só uma questão de visão, não é? Não foi objetivo dizer para não pagar o tributo, mas as pessoas vêm bem armadas mesmo. São né? pessoas ácidas que não conhecem que o Brasil tem a maior carga tributária, em torno de 70%, né, enquanto qualquer país, e que talvez não pague impostos. Exatamente. Mas e aí, eu acho que ainda cai no... Desculpa te cortar, Perdão. Benito, mas eu acho que é bem legal a gente falar isso. E aí cai no outro perigo, assim, que as redes sociais oferecem, de uma forma geral. É o anonimato. Porque, não é o anonimato, porque você pode ou não se do identificar, cinema, mas anonimato, você tem razão. Anonimato, porque você tá atrás de uma tela, a tela te protege. Então eu posso te agredir, eu posso usar as palavras que eu quiser porque eu não tô na sua frente. Então isso é um negócio muito sintomático também, porque assim, ao mesmo tempo as pessoas perdem o respeito, o tom de agressividade, quando você falou do cancelamento, a né? gente pode fazer a pergunta para a doutora Juliane, se o anonimato ele deixa as pessoas mais ácidas, mais invejosas, e elas expandem isso. Mais poderosas, não? Mais não é poderosas, porque isso, quando você está presencialmente, toda ação vai gerar uma reação. Se você falar, a pessoa vai falar B e pode partir para a parte física. Quando você está no anonimato, acho que a expansão é bem maior das injúrias, dos comentários ácidos, né? Aí que a pessoa solta todo o veneno dela, né? Eu acho que é por aí, doutora? Infelizmente, sim. Gostaria de discordar. Mas, infelizmente, sim. O que nos aparenta, né? Quando você faz uma análise fora dessa situação? Que a pessoa, ela é verdadeiramente... Ela consegue ser o eu íntimo dela quando ela está maquiada por detrás de alguma proteção. Então, seja ela uma tela, seja ela um post que eu posso... Uma fake news, eu posso ser um fake, né? Eu posso criar um perfil fake para criticar a Renata o tempo todo. E aí, eu só vou ser um incômodo para Renata. Então, isso mostra o quê? O quanto que eu, internamente, estou confuso com o que eu sou. Por que o outro me incomoda tanto? Por que eu preciso expandir tanto a minha opinião e esta opinião precisa ser sempre de maneira negativa, de maneira torta, sempre uma crítica destrutiva? Por que eu não posso fazer contribuições? Então, este olhar precisa ser invertido. É quando eu olho e falo, por que eu tenho necessidade de ser assim como o outro? Por que eu preciso ir no post do Benito e dizer para ele que eu não concordo com ele, mas de maneira agressiva? Porque dizer que não concorda, tudo bem. É extremamente recomendável. Que agora, bom, que bom. Que bom. A gente precisa de todos esses debates, de opiniões. Agora, por que eu preciso ser ofensiva com ele? Né? Ou com o tema que ele traz? Por que aquilo me afeta tanto?
E aí, quando você tem essas redes de proteção, né, que você tem aí um nome falso que eu posso usar, uma identidade que, porque ninguém, eu quase que impune, né, porque quem vai atrás de mim? Só se eu fizer algo realmente que Muito muito relevante. relevante para alguém, porque os crimes digitais estão aí, eles Estão aí. existem, Sim, e sim. cada vez mais, E, infelizmente, inclusive, estão tomando uma importância na nossa sem sociedade. dúvida. Inclusive, 330% de aumento depois da pandemia, Então, veja 2020, isso. 2021. isso que eu ia falar. A gente só, pessoal, desculpa Vamos lá, interferir aqui, vamos porque lá. tem muita coisa para o pessoal realmente Não, agora. dá prioridade pro Vamos lá, pessoal. para quem está participando com a gente aqui também. Bom, para quem tem um comentário muito legal aqui falando sobre fraudes, eu já volto na questão das redes sociais também, mas puxando esse gancho, né? O doutor Afonso está aqui com a gente hoje, especialista em direito digital e fraudes. E aí, doutor Afonso, pegando o gancho um dos seus últimos artigos, falando daquele documentário da Netflix, né? Que o homem enganou várias mulheres e tudo, a gente falando sobre fraudes. Então, se o senhor quiser comentar daqui a pouco. Mas só para a gente fechar essa questão das redes sociais aqui, para não perder a pergunta anterior. Ó, as redes sociais são liberadas apenas para crianças após os 13 anos de idade. É um risco deixar as crianças usarem essas redes sociais antes? Na verdade, é uma recomendação, né? Provavelmente. Mas pra gente poder fechar esse link. Isso é difícil. É recomendado, mas assim, sempre sob fiscalização dos pais. Os pais precisam se preocupar com o que as crianças estão vendo. Então, não vou entrar no mérito se tela é bom ou ruim, se faz bem ou não para o desenvolvimento, mas assim, o conteúdo, né? Vamos falar do conteúdo. O conteúdo que está ali na internet, ele é muito aberto. Então, eu vou ter um YouTube Kids, onde só passa desenho para o meu filho, para minha filha. Pode. Eu vou deixar o YouTube aberto para ele assistir o que ele quiser? É importante você entender pelo menos o que ele está assistindo. Porque, agora voltando ao tema da depressão, é olhando o que ele está assistindo e pesquisando que você identifica se seu filho ou não tem sintomas ali de depressão ou qualquer outra síndrome que ele pode estar desenvolvendo. Então, a gente precisa não simplesmente dar um celular de alta tecnologia para os nossos adolescentes, para os nossos filhos, para os nossos jovens, e falar, eu já fiz a classificação aqui do que ele pode ver, as palavras que ele pode, eu tô tranquila aqui, ó, nessa proteção que eu fiz. Não. Dentro do que é palpável para eles ver, vem informação também de que, né, e aí a gente tem, alguém pelo menos, infelizmente, tem uma história para contar de um jovem que se suicidou, de alguém que se perdeu, de alguém que fugiu, né, de alguém que realmente entrou numa depressão, por essa falta de maturidade em olhar determinados temas que não são direcionados para eles. E aí a linguagem não é adequada. Sim. A gente precisa saber falar com algumas pessoas. Então, adulto eu falo de um jeito, criança eu falo de outro. Perfeito. Né? A gente precisa saber falar com os adolescentes, com as nossas crianças. Não adianta você dar um sermão para uma criança. Ela vai, os 3 primeiros minutos ela vai prestar atenção. O restante, acabou. Talvez, né? Então, a mesma coisa são os vídeos. E às vezes a gente olha e fala, meu, esse cara grita muito, por que você está assistindo esse vídeo? E ele está falando a linguagem da criança. E a gente se irrita, não quer nem chegar perto, e às vezes ele está falando um monte de coisa. Então, é importante a gente conhecer quem que os nossos jovens e crianças estão assistindo. Né? E quando é adolescente, a gente perde um pouco a mão disso. Porque eles começam a ser semi-adultos ali e já conseguem tomar uma decisão sobre o que ele está assistindo ou não. Mas, vez ou outra, é importante fazer ali um questionamento. Meu, qual que é o youtuber que você mais gosta? Né? O que ele trata? Né? E você viu sobre o tema X que aconteceu? O que você acha? Né? Então, é importante a gente fazer esses questionamentos para entender também o que se passa na cabeça deles, para a gente não ficar só tô tranquilo, só 13 anos que entra, porque hoje todo mundo mente o ano que nasceu. Sim, sim. E tô tranquilo não existe segurança. Exatamente. Eu adorei a dica. Eu adorei a dica, serve para mim. A minha filha tem 9 anos, ela já tá com pré-adolescente, então eu fazia justamente essa parte negativa de por que tá gritando e tal. Agora eu vou tentar interagir mais para ver o que ela tá assistindo realmente, né? Tentar fazer um esforço, que não é fácil, né? Porque não é a linguagem do adulto. Não é a minha linguagem, por mais moderno que eu seja, para tentar ver se o que ela poderia estar apresentando de alguma coisa que não seja positiva, né? E se for saudável, gente, não tem por que proibir. Tem muitos conteúdos muito relevantes na internet. Sim. Saber direcionar, né? Sim. Doutor Afonso, puxando já então esse gancho da pergunta que foi feita para o senhor, sobre fraudes, né? Fraudes atrelada aos relacionamentos.
Então, você fez um artigo sobre isso, né? E tem o filme também da Netflix, foi até a lembrança aqui. A fraude que foi me trazida por uma pessoa que mora em São Paulo, uma mulher de 47 anos, né? Ela é igualzinha ao golpe do Tinder, né? A fraude, eu dei o nome de fraude do amor. Ela conheceu uma pessoa no Facebook, não foi no Tinder, e desenvolveu isso para um relacionamento 3, 4 vezes. A pessoa viajou para Dubai e trabalha numa petrolífera, e aí chegou uma encomenda, e ele falou, chegou uma encomenda, você pega para mim. Aí ligou uma outra pessoa, uma mulher de Brasília, e disse que tinha imposto, ela pagou 5 mil, depois tinha mais um outro imposto, pagou mais 12 mil, e depois falou que estava indo para a Polícia Federal, porque era lavagem de dinheiro, tinha que pagar mais alguma coisa lá. Bom, em suma, ela pagou 22 mil. Quando o golpe veio para mim, ainda estava em andamento. Ela não quis se expor, eu expliquei para ela o que ela faria de positivo, ela não quis se expor, mesmo com o nome alterado, com a voz alterada, com a imagem alterada, em teria condição de levar para alguma emissora investigativa para tentar chegar na pessoa e prender essa pessoa. Isso foi na região do ABC, e é isso aí. Eu também fiz pesquisas, tem pesquisas hoje no Brasil, tatuando, que é uma rede mundial, que são de nigerianos. Eles já faturaram 100 milhões no último ano. Todos com golpes do amor, tudo com golpes do amor, e eles têm uma técnica diferente que estava chegando nessa pessoa. Depois de pedir dinheiro, eles às vezes eles têm fotos íntimas, quando fazem a extorsão. Começam a fazer extorsão, e aí montam, é complicado isso aí, precisaria um artigo sobre isso aí. Eles montam com essas fotos, eles montam outra golpe com outra pessoa, e isso tem que tomar muito cuidado. Isso atinge, eles vão nas redes sociais, porque a pessoa se expõe, eles fazem uma triagem, quem é suscetível a carência emocional para poder fazer esse golpe. Isso atinge muitas mulheres, mas o homem não está ileso. Eu tenho casos de homens também, entendeu? Eu tenho uns 3 ou 4 casos, pessoas vão me procurando e trazendo caso, eu procuro na medida do possível, tentar ela conversar para levar para a mídia. Meu trabalho é mostrar na mídia aquilo que deve ser evitado, a maneira que você pode se relacionar, usar as redes sociais da maneira correta, como eu falei. Então, E aí, para você responder, complementando a resposta dele, por favor, já emendaram a pergunta aqui. Então, como tratar esse dano emocional? Cair no golpe, cair na fraude do amor, cair em alguma fraude. Como que eu vou tratar isso? Depressão. Busca ajuda. Isso é... eu queria, se for possível, deixar aí uma mensagem que dia 31 de maio nós vamos inaugurar um canal sobre fraudes. Conversando com fraudes, com Afonso Moraes, aí a gente vai tratar todos esses casos, tentar ajudar as pessoas. Perfeito. Até um comentário que o doutor Afonso fez que me trouxe, né, as luzes disso, né? O quanto que a pessoa se expõe na internet, o quanto você desequilibradamente, emocionalmente, se expõe na internet, para aquele que tem inteligência emocional, sabe fazer o mau uso daquilo. Perceba que a inteligência emocional, ela é necessária para todos os âmbitos. E eu posso usar isso como uma ferramenta boa de desenvolvimento e sucesso na minha carreira, na minha vida, ou eu posso isso para acabar com... Você pode usar com maneira linguística positiva ou negativa. Para você ser um grande empresário, fazer recuperação das empresas, conversando com as pessoas, fazendo acordos com o que você precisa, né? Sim. Deixar os acordos e usar isso prosperar. da maneira mais fácil. Você fica em casa só fazendo essas falcatruas. E observando a fragilidade daquele que se expõe, que aí é mais fácil, né? Porque a gente conhece pessoas que tem mais fragilidade, que você consegue até... Sim. É muito claro até isso, né? É muito claro. E aí você percebe o quão importante é esse tema que nós estamos trazendo aqui hoje, com certeza. não só no trabalho, mas na vida. A gente ser conhecedores de nós mesmos, emocionalmente. Porque quando você tem isso, essa inteligência emocional, né? Essa clareza do que eu quero, do que eu quero mostrar, do que eu quero buscar, eu evito, olha... de repente entrar ali nessa num fraude, golpe, né? De uma pessoa que está sendo um mau indivíduo. Tratar, então, né? A pessoa usou o termo aqui, tratar, tá muito relacionado, então, de novo, a esse autoconhecimento e essa busca, né? Sim. Entendi que eu caí, por exemplo, nesse golpe, então agora eu vou procurar ajuda. Claro que a gente pode procurar ajuda em vários aspectos. Então, eu posso procurar ajuda com os amigos, eu posso canalizar com pessoas que eu conheço, tentar me fortalecer. Agora, uma ajuda de um profissional vai ser muito mais efetivo e direcionado. Eu até me atrevo a dizer que eu acho que
amigo também, óbvio, é sempre bom, mas às vezes você é até meio ridicularizado numa situação como essa, o que é Dependendo da- correto, o que não é, aliás, o que não é correto, corrigindo, né? Então, quando você vai buscar uma ajuda profissional, a possibilidade disso acontecer é ínfima, né? Porque É ela ínfima. Com certeza. Exato. Ela é imparcial. Ela é imparcial, exatamente. Ela é Eu posso imparcial. assegurar para vocês que 100% das pessoas, 95% das pessoas que caem em qualquer tipo de golpe, seja o mais simples, financeiro ou outro golpe simples, elas têm vergonha. Elas têm vergonha de contar pro Posso lado. imaginar. Elas me Sim. procuram e às vezes até mudando o nome no anonimato. Agora, eu também entendo o seguinte, os casos que eu conversei, que eu vejo da parte amorosa, tem que procurar uma ajuda profissional. Só o amigo não vai conseguir estabilizar Não tem a pessoa. estrutura, né? Não tem estrutura não pra- tem- não A tem pessoa estrutura, quer procurar porque o fica amigo muito no fundo do poço, muito. que ela entende que seria a pessoa que mais iria acolhê-la, né? Só que Talvez, e né? expor para o outro, como você disse, É uma uma fragilidade, fragilidade, né? uma falha humana, porque É. nós falhamos. E, gente, tá tudo bem falhar. Por mais esdrúxulo que a gente pensa, como que eu entreguei o meu cartão para aquela pessoa? Mas isso é simples, o problema o problema é a frustração emocional, amorosa. Sim. Essa que é Eu acho que difícil é de o curar. pior, né? Você imagina uma briga de namorado e que ainda que ele te deu um golpe financeiro, te arrasou Você tem suas dois contas. temas para tratar, né? O amor e o Exatamente, casamento. é muito Duas coisas sério. muito sensíveis, sério. né? Muito Mas a pessoa sensíveis, né? realmente ela se vê muito impotente, fracassada e decepcionada e tendo que recolher um amor mal curado, né? E além Uma frustração E uma conta para e uma pagar. conta para pagar. Pessoal, ó, só todo o papo quando é bom passa muito rápido, né? Então a É gente isso já aí. passou de 1 hora aqui, a gente vai ter que encerrar daqui a pouco, a gente tá caminhando pro final. Tem mais uma pergunta, eu só tô dando esse aviso agora, porque se mais alguém quiser deixar alguma consideração, né? Se quiser fazer a última pergunta, por favor, mandem agora, porque a gente já tá caminhando pro final, tá? E então vamos lá pra última pergunta por enquanto, né? Pelo menos é a que já tá aqui. Mudando um pouquinho o assunto, mas como pessoas ácidas ou tóxicas podem se reconhecer sendo assim? Uma excelente pergunta, inclusive, né? Como ajudar nesse processo? Então, eu sou uma pessoa tóxica, mas eu não entendo o que eu sou. Como que eu consigo aceitar isso ou entender, né? Essa é a pergunta. Primeira coisa é a oitiva sempre ativa. Quando a gente consegue escutar o que o outro diz pra gente sobre a gente, e a gente pega essa informação, ao invés de eu colocar numa caixinha de mágoa ou raiva, repulsa, eu olho para aquilo e falo, mas por que a pessoa está falando que eu sou uma pessoa ríspida? Por que ela está falando que eu sou muito abusiva quando eu fico o tempo todo cobrando ela daquilo, né? Por que ela está falando isso para mim? Então, o primeiro olhar nunca é de repulsa, sempre de acolhimento. E aí hoje a gente percebe que todo mundo tá meio que no piloto automático, né? Tamo aqui, ó. Então você é legal. Eu me relaciono, eu vou almoçar com aquela pessoa que eu tenho um papo melhor. Não vou muito com a cara da Renata. Não gosto muito do seu Afonso. Ele fala umas coisas que. Então eu vou evitar, eu vou evitando. De repente você se olha e fala: nossa, gente, hoje ninguém quis almoçar comigo. Vou sozinho. Esse pessoal que é chato. Será que sempre é assim? Todas as pessoas são chatas? Né? E esse questionar pra gente é dolorido. Porque aí vem uma resposta. Porque a gente nos conhece, a gente sabe aonde a gente tem os nossos impasses, as nossas dificuldades. Sim. Então, quando você está aberto a receber muito mais os problemas negativos do que os positivos, né? Porque é legal quando a gente é elogiado, mas é dolorido quando alguém te chama atenção numa condição ou numa atitude sua, né? Mas a gente precisa digerir. Então, o feedback, quando eu falo, não é o gestor chegar e falar, nossa, olha, essa meta foi atingida, mas Não, é de escutar o outro. Mesmo que eu não goste daquele outro, do jeito que eu gostaria de gostar. Mesmo que eu não tenha afinidade com aquele outro, né? É interessante isso, levando um pouco para o mundo corporativo, e aí não é um julgamento, é um fato, né? Às vezes a gente faz reestruturação de empresas e trabalha, na maioria das vezes, com gestão de crise. E chega um lugar, já se passaram profissionais como você ou sua empresa, alguns aqui, nenhum deram certo. Por que será? Será que não deram certo porque não são competentes ou porque talvez a pessoa não ouça o que precisa ser feito, Quando você né? tá aberto para receber Quando você está aberto para receber. Então tem isso, né? Sim, muito. Os trabalhos são diferentes, mas é isso. A abertura em ouvir, às vezes querem te contratar para que você valide o que ela sabe. Ó, é isso, tá vendo? Eu já sabia que era. E não é bem, não é, né? A situação Já não é entra essa. com uma prepotência, né? Sim. Que você quer te diminuir para dizer, o seu trabalho é óbvio,
Eu já sei, exato. eu não preciso de você aqui, mas na verdade o seu Afonso fez questão que você estivesse aqui. É bem assim. Né? E aí vem com uma prepotência que... Não consegue ouvir, né? Então por isso que eu comecei respondendo. A questão do ouvir, gente, é muito difícil a gente ouvir críticas sobre nós. E Verdade. reconhecê-las. Acho que para qualquer um, né? Você tem que ter aquela maturidade de falar, opa, vai lá, e assim, deixa eu ver. claro que a gente entende que tem pessoas que são agressivas e fazem para nos punir, para nos prejudicar. Para nos diminuir de alguma forma, né? Então, assim, a gente entende, mas tem pessoas que vêm de uma forma mais carinhosa e te mostra aquilo que você realmente está falhando, né? A gente pode trazer pelos relacionamentos, a gente escuta muito, né? Qual que é a sua expectativa de relacionamento? O que você espera, tal? E a gente quer saber o que o outro, se eu tô indo bem, se eu tô mandando bem, porque eu quero que esse relacionamento prospere. E aí a gente tá aberto a ouvir, né? Ah, eu gosto mais quando é assim, eu gosto mais quando é assado. Então, na nossa vida, com as nossas coisas, a gente precisa ser tão abertos quanto a gente é no começo de relacionamento, onde a gente tá apaixonado e quer que aquilo dê muito certo. Então, pegando esse seu gancho aí, como é que a pessoa ácida cuida, uma pessoa não ácida num relacionamento, num casamento, consegue fazer ver a outra que ela está sendo ácida? Como é que ela consegue? Como é que consegue pontuar isso? Receita para isso é difícil. Primeiramente, uma conversa. E uma conversa bem franca. E sempre quando a gente for conversar com as pessoas, a gente precisa ser o mais claro e objetivo possível. E às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, esse é o primeiro ponto. Pode ser que você precisa repetir isso algumas vezes, porque as pessoas não querem que você diga para elas que elas se importam se você deixa ou não a toalha em cima da mesa, por exemplo. Ou que você foi ríspido numa resposta, que você não se preocupou no dia do aniversário que era tão importante, né? Outra coisa, entender que cada indivíduo, ele age de uma maneira de acordo com aquilo que ele foi estimulado enquanto na vida inteira. Então, todos nós aqui temos uma história de vida. Cada um aqui tem uma percepção sobre algum tema de maneiras diferentes. Essa é a diversidade. Então, poder escutar o outro e dar contribuições sempre são bem-vindas. Porém, às vezes o outro não permite que você dê contribuições. Então, você precisa mostrar que a sua contribuição, você não está conseguindo dar contribuições. Evoluindo esse tema, terapia de casal. Ou seja, o diálogo é a melhor coisa. O diálogo, né? Sempre Tentar, vai ser a melhor menos, coisa. Verbalizar, sim. Mas tem pessoas que não gostam de escutar. Que já tem um não dentro da cabeça delas. E que aí elas não vai adiantar estão conversar. dispostas a aprender. E aí, cada vez mais, um desses indivíduos vão se desgastar e vão começar a desinteressar sobre aquele relacionamento. Perfeito. Se a gente falar sobre os fins do relacionamento... Aí não, já são... que tanto acontece nesse dia. Se a gente for fazer uma peneira aqui, grande parte é o desinteresse pelo outro. Deixa de ter o outro como objeto de desejo, de motivação, de inspiração, né? Quando o outro deixa de te inspirar, você vai perdendo o interesse e aí você começa a olhar outra pessoa que também é legal, educado, e olha que legal aquele lá, e aí você começa a mudar o olhar. Quando tem um número 3, aí quebra. É verdade. O terceiro indivíduo geralmente traz aí um ônus para... Perfeito, pessoal. Bom, a gente está caminhando para o final aqui. Eu vou só já fazer as considerações finais, e aí se vocês quiserem também complementar, se a Juliane quiser falar mais alguma coisa. Bom, primeiro eu só queria realmente agradecer aqui, a gente teve um público aqui ao vivo muito legal, então muito obrigado a todo mundo que contribuiu aqui no chat com a gente, mandou suas perguntas, deixou ainda mais rico, né, esse bate-papo, então agradecemos muito a participação de vocês. Para quem, né, assistir a gente aí depois, obrigado também pelo interesse, as empresas estão aqui, então procurem os nossos trabalhos, conteúdos, tanto a Avante como a Moraes, a gente tem aí uma periodicidade bem interessante de publicação de artigos. O Dr. Afonso já falou aqui, a gente vai ter o canal sobre fraudes a partir do dia 31 de maio. Então fiquem à vontade para pesquisar. A gente produz com muito carinho esses conteúdos, é justamente para poder agregar de alguma forma e compartilhar conhecimento. Então, nos procurem, sigam, né, as empresas nas redes sociais saudáveis, pro bem, a gente compartilha muito conteúdo lá periodicamente, então esse é o recado. Muito obrigado. O pessoal tá falando aqui que foi ótimo, obrigado mesmo pela interação de vocês, né, todo mundo gostou. E é isso, então eu vou passar a bola para eles poderem, né, caso queiram fazer as considerações finais, e agradeço. Até o nosso próximo encontro.
Eu agradeço a doutora Juliane, obrigado, aprendi bastante hoje aqui, né? A gente lê alguma coisa a respeito, mas um super aprendizado, obrigado. Bom, Rê, obrigado, né? Você que patrocinou tudo isso aqui, acontece porque você realmente sabe fazer as coisas, então valeu. Afonso, mais uma vez, saúde para você, obrigado aí mais por essa parceria, vamos juntos. E vocês que nos assistem ou irão nos assistir a posteriori, valeu, obrigado. Como a Rê colocou, sigam-nos nas redes sociais, caso haja interesse pelos nossos assuntos, porque o meu é tudo profissional, ou pelo menos 99%. E é isso, obrigado, saúde e paz a todos. Bom, eu gostaria de agradecer pela participação ao vivo, que é muito boa, pelas perguntas que foram enviadas, agradecer a Juliane, que tirou dúvidas do pessoal, minhas pessoais, algumas dúvidas eu embuti nas perguntas minhas, né? A Renata, por toda essa dedicação que ela tem demonstrado para nós, para mim, para o Benito, né? E a organização. Essa parceria com o Benito, eu gostaria de propor aqui no ar que futuramente a gente, além do canal meu, né, sobre as fraudes, que a gente tenta ajudar as pessoas, se ele quisesse a gente fazer um canal de uma vez por mês, a gente dar um nome técnico aí sobre essa parte de ajuda emocional, inteligência emocional, autoajuda de uma maneira geral, eu gostaria muito, eu estou disposto a patrocinar. Também gostaria de agradecer a Papo Reto, que nos deu essa proporção técnica aqui, esse amparo técnico perfeito, e a gente está muito satisfeito por conhecer vocês. Esperamos, como eu disse, voltar daqui a 30 dias, 40 dias, com outro papo para vocês sobre autoajuda. Obrigado a todos e um bom fim de semana. Bom, eu estou repleta de gratidão pelo convite, espero ter contribuído aí para um pouco mais de inteligência e controle emocional de todos que estão assistindo e que vão assistir posteriormente. Quero enaltecer a iniciativa de vocês, que é de extrema importância no mundo em que a gente está vivendo, né? Esse bate-papo aqui, essa conversa, essa interação. Não parem, continuem, evoluam as ideias, né? Para que sempre a gente possa ter algum lugar, mesmo que dê um Google, a gente encontrar alguém podendo falar e nos abraçar, mesmo que virtualmente. Agradecer a Rê também, e a gente acabou não falando, mas assim, a busca pelo autoconhecimento, ela pode se dar por algumas formas, né? Então, a gente também consegue qualidade de vida, que isso nos traz um pouco de calmaria. Então, eu queria deixar para todas as pessoas, busquem ajuda, não tenham preconceitos, né? Façam terapia é algo... eu sou apaixonada, vou puxar um pouco de sardinha pro meu lado, eu sou apaixonada, eu larguei uma condição bastante promissora dentro do mercado de trabalho em busca de ajudar o outro, então eu estou muito contente em poder contribuir. Então faça terapia, encontre um terapeuta que conecte-se com os seus ideais, que ele te ajuda, né? Que o autoconhecimento é algo inovador internamente, né? Muito mais para você do que para qualquer outro. Façam yoga, acupuntura, exercício físico, bebam muita água, se alimente-se bem, tenham bons relacionamentos, né? Melhorem, evoluem, para que a gente construa aí um futuro com um pouquinho menos de índice de doença mental, né? Que a gente consiga viver, não sobreviver neste plano que nós estamos aqui. Então, muito obrigada. Meus contatos também ficarão à disposição. Quem tiver interesse. Com certeza. Quem tiver interesse, manda mensagem pra gente. Isso, eu posso disponibilizar, se não outros profissionais. E a gente fica muito grato de poder dar essa contribuição. Olha, muito último comentário. Muito obrigada, Ju, por ter topado. Mas, olha, gente, que interessante. O quanto realmente esse tema é relevante. A gente recebeu mais de 20 mensagens do pessoal agradecendo a iniciativa. Não vou conseguir ler tudo aqui, né? Até porque a gente já não tem mais tempo para isso. Mas muito obrigada mesmo por todo mundo que deixou seu comentário aqui no final. Todo mundo elogiando muito. Obrigada. Então, acho que foi bastante realmente esclarecedor. Muitos elogios aqui. Quem quiser acompanhar aí na sala, né? Os comentários estão aí. Então, muito obrigado mesmo de coração, e essa ideia, doutor Afonso, é excelente mesmo, vamos conversar sobre isso, porque
A gente teve mais de 20 comentários só no final aqui agora. Então, pra gente entender a relevância disso, né? Desses comentários, as pessoas agradecendo. Então, parabéns realmente a vocês dois e vamos tentar fazer esse papo mensal, porque acho que as pessoas se interessam. Todo mundo que começou, olha que interessante. A gente teve uma queda mínima de pessoas que saíram da sala. Mínima, eu tô acompanhando desde o início. Então, é um tema que interessa, as pessoas estão dispostas e a gente precisa falar, né, sobre esse cuidado emocional, essa saúde emocional. Então, muito obrigado de novo. Valeu, gente. Obrigado, Obrigado a obrigado. todos aí. Obrigado. Papo Muito reto. obrigado Show de a bola. todos vocês. E é isso. Até o Muito próximo bom. encontro, Valeu. pessoal. Obrigada.